Olá a todos, muito boa noite. Que a paz de Jesus se faça presente em cada coração que aqui está conosco e que posteriormente virá estar. Queremos agradecer aos queridos amigos de transmissão TV7, aos parceiros de retransmissão, Rede Amigo Espírita e Web Rádio Fraternidade, que abrem as portas para singelas reflexões que aqui são feitas com queridos amigos da doutrina espírita, que sempre nos trazem uma visão um tanto quanto diferenciada a respeito de diversos temas, e neste mês em especial, estamos então abrindo as portas deste programa para a casa máter da doutrina espírita, que é a Federação Espírita Brasileira, e tivemos a honra no programa passado de receber o nosso querido amigo e irmão Geraldo Campete, e hoje também teremos a honra de receber nosso querido amigo Pedro Azevedo. Então, daqui a pouquinho eu já trago ele aqui e vou apresentá-lo primeiro. Quem é Pedro? Pedro, ele é colaborador voluntário da FEB TV, onde ele participou de alguns programas, dentre eles, Livros que Iluminam, Gostinho de Leitura, e atualmente ele está participando do Clube de Leitura. Ele também é colaborador no quadro da FEB Editora. É um jovem, porém, um espírito que veio para trabalhar e que está trabalhando de forma muito séria dentro da doutrina e que vem fazendo um trabalho magnífico dentro da Federação Espírita Brasileira. E eu quero aqui chamá-lo para que vocês o conheçam. Alguns já o conhecem, esse rostinho lá no Instagram da FEB Editora. Olha ele aí. Muito boa noite, meu irmão. Boa noite, Jefferson. Obrigado pelo convite, meu amigo. Muito bom estar com você. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma grande oportunidade para mim estar aqui para falar de um assunto tão caro, não é? Um assunto que requer grande responsabilidade. Eu espero estar minimamente à altura aí para tratar do tema. Com certeza, meu amigo, e estará aqui. A gente vai fazer aquele bate-papo gostoso, semelhante ao de sexta, sabe, Pedro? Que a gente faz, depois você vai trazer aí. A gente deu, eu Geraldo, demos até risada semana passada que, se for colocar na sua conta hoje o tanto de coisa que a gente falou que você ia falar na live passada, rapaz do céu, você não sai daqui. 3 horas hoje vai ficar aqui, né? Um seminário, Pedro, né? um seminário, um seminário. Pedro, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui, meu irmão. Muito obrigado por aceitar o convite. E aqui a gente vai estabelecer um papo, mas como todo bom trabalho espírita, não é, Pedro? A gente começa com uma prece. Então, eu quero convidar a todos que aqui estão conosco para que possam lembrar do nosso querido mestre, nosso querido amigo, Jesus, cujos passos, cujas lições nos iluminam até hoje. E nós, que aqui estamos na condição de espíritos imperfeitos, buscamos em Ti, excelso Senhor, o caminho seguro para a reeducação dos nossos aspectos primitivos, de nossas imperfeições, e rogamos também a Ti, Mestre, para que derrame sobre nós a luz do Teu amor e para que ampare a todos que aqui estão conosco
e que posteriormente virão a estar, e que os amigos espirituais que obram em tua extensa vinha, mestre, possam intuir e amparar ao querido irmão Pedro, para que ele possa chegar tocando nossos corações de forma mansa e meiga, como lhe é de costume, e que sua paz imortal se faz presente em nossas consciências e corações. Que assim seja. Pronto. Pedro, eu vou deixar um formato diferente hoje. Opa, Aí, ó. Pronto. beleza, Pedro, inovando aqui, hein? ficou, né? Ficou bom agora, para dar mais evidência. Pedro, meu Ah, querido amigo, ó, o tema de hoje, que será os livros espíritas na Federação Espírita Brasileira, esse tema que a gente vai entender onde que começou essa história, esses caminhos que até hoje, né? Agora, é claro que a FEB também agora não se limita também aos livros, ela ampliou o seu leque, né? E está em vários veículos de comunicação, inclusive no cinema agora. Então, mas tudo isso começou lá com o livro. E o livro é o melhor amigo que um homem pode ter. E a FEB vem trabalhando de forma muito séria nesses pedaços de luz que ela vem ofertando a nós, a fim de que possamos nos reeducar, a fim de que possamos ampliar o leque dentro deste processo contínuo que denominamos como reforma íntima e que a doutrina espírita salienta, que se faz por intermédio do autoconhecimento de si, para que possa haver então uma autotransformação e que vem deixando de forma muito clara a nós as lições do nosso querido Mestre Jesus. E a FEB vem trabalhando de forma muito árdua em prol de tudo isso, em prol do movimento espírita, mas, sobretudo, em prol da ampliação da mensagem de Jesus até os nossos corações. E aí, a minha primeira pergunta a você, Pedro, é onde que começou a história do livro espírita na FEB? é isso, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, dando também aqui novamente os boas noites a Lígia, Osvaldo, Elaine, Valéria, Patrícia, sua digníssima, não é isso? Com certeza. Jorge Miyashiro. Olha, o livro espírita, ele, ele é a plataforma onde a gente pode conhecer o espiritismo com segurança. E a Federação Espírita Brasileira, na sua missão de levar o livro espírita conforme preconizada a doutrina por Allan Kardec, ela utiliza para a divulgação da doutrina, não é? Utiliza dessa plataforma que é o livro espírita. E isso é interessante, Jeff, porque a relação da FEB com o livro se iniciou desde o berço da própria federação, né? Indo até um pouco antes, a origem da FEB tem ali, a partir da fundação de Reformador, que é um porta-voz da federação. Antes da própria FEB surgir, surgiu o Reformador, não é? Os fundadores são, em geral, os mesmos. Augusto Elias da Silva, o fundador de Reformador, lá em 21 de janeiro de 1883. Ele também foi fundador da Federação Espírita Brasileira no ano seguinte, em 2 de janeiro de 1884. E é curioso que já em 1º de abril, Reformadora era um periódico, à época quinzenal, hoje ele é mensal, ano que vem já completa 140 anos de existência Reformador, e a FEB, que foi fundada então em janeiro de 84, já em 1º de abril de 1884, já anunciava em Reformador que estava à venda na livraria Garnier. Tá aí o Reformador, uma edição, a última edição, não é? De junho, essa? De junho ou de maio? Essa mesmo, Pedro, de junho. De junho, né? Olha que maravilha, não é? E
Então, já em 1º de abril de 84, já anunciava que estava à venda o primeiro livro preparado pela FEB, que foi uma obra de Allan Kardec, traduzida pela equipe de Reformador, e vou lançar o desafio aqui para o Jefferson e para quem está acompanhando. Que livro será que é esse? O primeiro livro editado pela FEB, em 1884, ele foi lançado. Uma obra de Allan Kardec. Você tem algum palpite, Jefferson? E amigos no chat. Pedro, rapaz, prefiro não chutar. Vai que eu falo que é uma das obras básicas ali e foi outra. Creio eu que seja o Livro dos Espíritos, ou estou equivocado? Quase. É uma obra que foi publicada pouco depois de O Livro dos Espíritos. Ali em 1859. Quem traz essa resposta para a gente foi o Jorge Leite de Brito, que é um pesquisador aqui na Federação, né, na Biblioteca de Obras Raras, articulista também de Reformador. Em 2019, ele publicou um artigo em Reformador acerca dos 160 anos do livro O que é o Espiritismo. E lá ele coloca, ele traz essa informação, não é, de que ele já foi lançado com uma tradução própria pela FEB em 1884, ano de sua fundação. E essa história, então, continua, né, Jefferson e demais amigos, porque já em 1897, em 31 de março daquele ano, na presidência de Adolfo Bezerra de Menezes, que também ficou conhecido como Kardec brasileiro, né, por todas as suas realizações, ele funda a Livraria Espírita da FEB, de uma maneira formal, não é? Como uma organização legalmente constituída ali, essa livraria. Naturalmente, a FEB já comercializava livros antes disso. Mas, então, ali fica formalmente fundada a Livraria da FEB, que mais à frente vai dar origem à editora como nós conhecemos hoje. Muito embora a essência da editora já estivesse na federação desde seu surgimento. Né? Lá em 1911, Jefferson e demais amigos, a FEB já tinha 40 obras publicadas em 1911. E, nos anos seguintes, ela segue editando mais e mais obras, né? Surgem livros como de Zilda Gama, que em 1922, há exatos 100 anos, Jefferson, ela lançava pela FEB Do Calvário ao Infinito, não é? Uma novela do espírito Victor Hugo. Em 1916, alguns anos antes, ela começou a psicografia de Na Sombra e na Luz, a primeira obra dela, do espírito Victor Hugo, por meio dela, não é? E a FEB seguiu assim, então, com seu trabalho, entre muitos desafios, porque o mercado gráfico aqui no Brasil, ele estava na infância ainda, naquele final de século XIX para o começo de século XX. Então, era complicado imprimir uma obra com a qualidade necessária, isso porque a FEB era localizada, a sua sede, no Rio de Janeiro, que era a capital da época, não é? Mas não era fácil, ainda mais obras espíritas que também havia quem não as quisesse publicar. Então, a maioria das obras da FEB, lá no 1900, 1920, eram impressas na Europa, principalmente lá em Portugal, não é? Só que surgiu uma guerra entre 1914 e 1918, não é? Que foi a primeira grande guerra lá na Europa. E isso, naturalmente, acarretou consequências para esse mercado gráfico na Europa. Então, aí a FEB foi trazendo a impressão para cá, não é? E abrindo um parênteses, lá em 1897, ainda na gestão de Bezerra de Menezes, é importante destacar que Ley-Marie, que foi um companheiro de Allan Kardec, desde os começos do trabalho da codificação, ele que, após a desencarnação de Allan Kardec, Ley-Marie, ele se tornou redator-chefe e diretor da Revista Espírita,
não é? Ali por cerca de 30 anos, até a sua desencarnação em 1901, e também ficou responsável pela Livraria Espírita, que divulgava as obras de Allan Kardec. E em 1897, na gestão de Bezerra de Menezes, ele, como responsável ali pelas obras de Kardec, ele concede à FEB, ali representada por Bezerra de Menezes, os direitos exclusivos para a tradução para a língua portuguesa daquelas obras, inclusive de toda a revista espírita, né? E a gente vai vendo, então, essa ligação da FEB com o livro, né? E já em 1939, a FEB, então, tinha já essa necessidade, desde muitas décadas, né, de imprimir os próprios livros, imprimir Reformador, ter uma própria oficina, não é, tipográfica, e ela funda, então, essa oficina tipográfica, né, e anos depois, em 1948, também já consegue inaugurar um parque gráfico, né, um departamento editorial, e por aí vai, meu amigo. É muita história, né? Em 68, já havia 10 milhões de livros editados pela FEB, não é? E o que significa esses números, não é? Significa que a responsabilidade, o compromisso da FEB e a sua missão com a doutrina espírita é indissociável da tarefa do livro espírita, porque sem o livro espírita, a missão do espiritismo ficaria a ver navios. Pedro, meu querido amigo, olha o caminho, né? Que coisa bela, né? Você traçando esse caminho, e aí a gente vê a grandiosidade desse trabalho e a seriedade dessa instituição que é a FEB frente a esse trabalho com os livros espíritas, e que tudo ali começou com estes pontos de luz que é o reformador. E eu aqui estou com ele. Só está faltando para mim, Pedro, de janeiro. Aí, ó. Que bela coleção você já tem aí, hein, Jefferson? Olha, a gente tem. Pode falar, Pedro. Tá faltando para você o impresso, né? Porque o assinante de reformador ele tem acesso também ao reformador digital. Né? Tem ele digital. E aí Digital. pode. Então, Uhum. esse aqui, essa revista que é o Reformador, Pedro, ela é a revista espírita mais antiga do Brasil? Olha, houve outros periódicos, pelo menos um outro periódico que surgiu antes de Reformador, que eu me recorde agora, salvo engano, editado pelo grupo espírita Deus, Cristo e Fraternidade, salvo engano. No entanto, a FEB, surgida em 84, ela é uma conjugação de grupos espíritas que surgiram antes, não é? Houve ali, não é, o grupo Ismael, salvo engano, que surgiu em 1873, se eu não estiver enganado, não é? E os membros depois, né, se separaram, formaram outros grupos, mas que lá na frente todos eles vão conjugar novamente na Federação Espírita Brasileira. Então foi um trabalho, não é, que foi progressivo, Não. E ocasionou na criação, na fundação, aliás, da FEB. E isso você mostrando que a FEB surgiu, ela surgiu e já estava ela já estava já em pleno vapor quando surgiu, ela surgiu aí já com essa executando essa missão de levar a instrução, e naquele primeiro momento por internet da escrita. Então, a gente vê essa seriedade. E a gente está falando do reformador, né, Pedro? O reformador aqui, dando um enfoque especial a ele, que você falou, visto que dele eclodiu a federativa. Olha que interessante. Ele traz temas, gente, aqueles que não conhecem a revista O Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, esse periódico, que é, aliás, né, Pedro, que converteu Caibá Schutel. Então, olha a potência dessa revista, ela traz inúmeros temas da doutrina espírita. Então, a gente pega a revista desse mês, que é essa que eu estou, tá? O Homem e a Guerra,
do mês de junho, olha só, tem temas como a resignação, animismo, o fantasma que não deve assustar, mensagem aos evangelizadores, amar uma sublime decisão, enfim, inúmeros temas que os micro-perdões de Jesus, olha que, que coisa bela. Então, são temas que vão contribuir e muito. E é claro que temas que usam como é, base a codificação e tantas outras obras sérias que estão aí no arcabouço da FEB. Então, Pedro, você narrando essa trajetória a todos nós aí, meu amigo, da FEB, e até então ela tinha publicado 10 milhões de livros, e até que data, Pedro? Foi um cálculo feito, que foi publicado em Reformador de 1968, que de 1884, a partir de o que é o Espiritismo, até aquele ano de 68, 968, 10 milhões de exemplares haviam sido impressos pela FEB. Então, 10 milhões de exemplares, que significam 10 milhões de obras espalhadas a vários corações. Que coisa bela. E aí, a gente sabe que a FEB, ela, além dessas obras, você citou Zilda Gama, tem a própria Dona Ivone e tantos outros autores aí, mas há um deles aí que se destaca não por ser melhor, né, que ninguém, mas pela quantidade de obras, uma quantidade exuberante de obras aí publicadas junto ao catálogo da Federação Espírita Brasileira. E esse homem, que Geraldo começou a conversar conosco no programa anterior, é Chico Xavier, que foi uma das maiores antenas psíquicas, os maiores médiuns que já pisou no solo dessa humanidade, que psicografou mais de 400 livros em diversos temas, nos mais diversos nichos da literatura. Então, Chico Xavier, o seu trabalho é a nós, espíritos espíritas, e a todos aqueles que são simpatizantes do espiritismo, a todos aqueles que buscam informações a respeito, por exemplo, da vida no mundo espiritual. Ali está Nosso Lar, a coleção de André Luiz. Aí temos no cinema, a partir do ano que vem, correto, Pedro? Nosso Lar 2, baseado na obra Os Mensageiros, certo? Isso mesmo. Previsão para o próximo ano. Previsão próximo ano. Segurem o coração, gente. Tem gente com muita expectativa. E, gente, vai ser lindo esse filme, assim como o primeiro. O trabalho que está sendo feito, o Wagner, a FEB vem postando, está sendo lindo. Então, Chico, pelo seu amor, humildade, seriedade, ele foi se destacando no sentido de que as suas obras são um tanto quanto diferenciadas. Isso é fato. Ora trazem revelações, ora trazem interpretações a respeito da própria mensagem do Cristo, ora trazem informações profundas. Então, a gente tem a vida no mundo espiritual, a gente tem obras também reveladoras, assim como a de André Luiz. A gente pega Caminho da Luz, que obra bela e fantástica, revelando o caminho que percorremos, o que é esse degredo dos exilados de Capela à Terra. Enfim, inúmeras obras. Mas, Pedro, a minha pergunta a você é: em que momento surge, nessa história que você começou a traçar aqui com a gente, que momento que surge a figura iluminada de Chico Xavier, junto à Federação Espírita Brasileira? Chico, ele realmente foi um divisor de águas, né? O que ele trouxe de obras psicografadas, de mensagens, é algo que são livros assim para a gente ler pelos próximos 1000 anos, a começar por baixo, né? E a gente estava falando de Reformador, né, amigos?
E é interessante, Reformador, ele vai nos contando a história, o desenvolvimento do espiritismo aqui no Brasil, não é? Por todas as notas que vão surgindo ali, não é? Comentando o estado da doutrina naquele tempo, assim como a gente tem, não é? A gente acabou de ver uma edição aí que o Jefferson mostrou, aproveitando o cenário atual, não é? Da política internacional para tratar dessa temática da guerra e da paz, não é? Há entrevistas e tudo mais também em Reformador. E foi justamente em Reformador, lá em 1929, que identificamos uma primeira referência sobre Chico Xavier. O primeiro livro de Chicos, que foi publicado pela FEB, inclusive, ele só foi editado em 1932. Mas em 1929, Chico ele escreveu para a redação de Reformador, informando, não é, que o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que ele havia fundado 2 anos antes, em 1927, ele estava inaugurando a sua nova sede e também haviam elegido os novos diretores do centro. E aí Chico ele informou, né, ali a nova composição da administração do centro, né? E essa foi a primeira divulgação que a gente encontra em Reformador sobre Chico Xavier. Mas há uma curiosidade, já em 1936, lá em julho de 36, conta-se que Chico Xavier, a gente sabe, inclusive está no filme sobre ele, né, a biografia sobre Chico Xavier, que foi em 2010, né, que foi aos cinemas, um filme excelente, muito bom, que a gente recomenda muito assistir. Tem esse episódio de que Chico ainda, quando estava para conhecer a doutrina, ele tinha seus 17 anos de idade, né? E uma das irmãs de Chico, ela estava com um processo obsessivo muito grave, que ela estava, inclusive, afetando ali, não é, a mente dela de tal modo que ela vinha enlouquecendo, por assim dizer. E aí surge uma pessoa que a família de Chico conhece, que é um tal de Seu Perácio. E Seu Perácio, que era um espírita mineiro também, estava lá na cidade e ele intervém para que a irmã de Chico fosse devidamente tratada, né, e tudo mais. Só que é curioso que esse Seu Perácio, a esposa dele já havia passado por aquilo. A esposa dele, anos antes, ela também havia se recuperado por meio de um tratamento espiritual, que foi um colaborador da FEB, de nome José Andrade, quem havia interveio na época, né, para que ela fosse curada, né? Então a gente vai vendo essa ligação entre a FEB e Chico, que é muito curiosa. Mas aí, em 1931, Chico ele conclui a psicografia de Parnaso de Além Túmulo, que é publicada em 32 pela Federação. Eu acho que aqui, a minha edição é essa aqui, olha, Jefferson. Já é uma edição já um tantinho antiga, olha, aqui com a logo antiga da FEB, né? E que é um livraço, né? Um livro que ele vai uma sendo... obra-prima. Ele inicia ali com 14 poetas, né? E 60 poesias, e ao longo dos anos, ao longo das décadas, vão sendo incorporadas nas novas edições, né? Mais e mais poemas, mais e mais autores, até que finalmente a gente tem uma edição definitiva, né? Com 259 poemas, é bastante coisa. E lembrando que são poetas, né, portugueses e brasileiros aí que marcaram a história de ambas as literaturas e os corações de muitas pessoas em redor do mundo. E aí a gente vê Chico ali, né? E aí essa mediunidade surpreendente dele, né, Pedro? Porque ali diversos estilos, né? Você que gosta de poema, Pedro, tem trova, tem um monte de coisa lá, não tem? Olha, são alguns dos grandes nomes da língua portuguesa, né? Que escrevem por meio de Chico Xavier. E tem uma curiosidade interessante,
que Humberto de Campos, ele era um cronista, assim, muito conhecido na sociedade da época, ali nos anos 20, na década de 30, né? E ele escrevia também para jornais, e em 10 de julho de 1932, 4 dias depois do lançamento da obra, ele publica no Diário Carioca, que era um grande jornal do Rio de Janeiro, capital do Brasil à época, né? Ele escreve uma crítica, uma análise sobre a obra, né? Com bom humor, assim, né? Mas também com uma certa gozação sobre o livro, né? Eu tenho até alguns trechos aqui do que ele escreveu, que é interessante porque depois ele vai desencarnar e vai escrever por meio de Chico Xavier. Então ele começa falando, né? Ele diz que o primeiro pensamento que assalta o leitor, antes de examinar o merecimento literário da obra, falando sobre o Parnaso, é a ideia de que nem no outro mundo, no mundo espiritual, estaremos livres dos poetas. Ele fala que a poesia, olha a escrita dele, é uma predestinação de tal modo fatal e irremediável que a vítima não se livra dessa maldição nem mesmo depois da morte. Então a gente vê assim que ele coloca, né, tudo num tom assim de gracejo e que também não é o mais respeitoso para com aquele trabalho que ele tinha às mãos, né? E fala que coloca também, né, que ele faltaria ao dever dele de crítico, assim, né, o dever imposto pela consciência, se ele não confessasse que aqueles versos em Parnaso de Além Túmulo eles representavam as mesmas características de inspiração, de expressão dos poetas que assinavam as poesias, né? E termina essa crítica, né, colocando um aviso, uma preocupação, também em tom assim de jocoso, né, de gracejo, colocando uma preocupação aos poetas vivos, não é? Que agora eles teriam que competir com os poetas mortos pelo pão da vida, né? Porque o poeta desencarnado, né, não tem a questão ali dos direitos autorais, né? E essa é uma preocupação dos poetas vivos, né? Mas aí, Jefferson e amigos, Humberto de Campos, ele desencarna 2 anos depois de vir o Parnaso de Além Túmulo por meio de Chico, em 1934, em dezembro de 34. 4 meses depois, ele já transmite uma primeira mensagem a Chico Xavier. E ali em 1935, e até o ano de 1937, ele segue transmitindo mensagens por meio de Chico, até que em 37 a FEB reúne 35 mensagens de Humberto de Campos e publica a primeira obra daquele autor espiritual, por meio de Chico Xavier. E essa obra, já no título, ela faz uma referência ao Parnaso, primeiro livro de Chico, que ele pôde ler quando encarnado. Parnaso de Além Túmulo, a obra que ele publica por meio de Chico, em 37, é Crônicas de Além Túmulo. Crônicas de Além Túmulo, né, já em seu estilo de prosa. E eu queria pedir licença, Jefferson, para trazer aqui que, na introdução do Crônicas de Além Túmulo, ele coloca, Humberto de Campos, que a literatura do Parnaso fascinava o pensamento dele, Humberto, com o magnetismo suave da esperança. Mas a fé não conseguia florescer no seu coração triste, sepultado nas experiências difíceis e dolorosas. Ou seja, embora no texto dele, publicado no Diário Carioca, não refletisse que a obra chegou a tocar o coração dele, chegou a dar aquela esperança de será que a vida continua? Será que a gente pode travar uma comunicação com quem se foi? Apesar de ter tocado o coração dele, ainda não chegou a despertar, a iniciar essa chama da fé. E aí,
no capítulo 34, chamado Carta à Minha Mãe, Humberto de Campos, ele descreve o cenário da casa de Chico Xavier. Porque o grande cronista do mundo dos vivos, agora desencarnado, visita aquele humilde tugúrio do médium Chico Xavier numa cidade pacata naquela década de 1930, quando tanto ainda havia a se desenvolver o país nosso, o Brasil, em todos os campos do conhecimento. Então, numa cidade tão afastada dos grandes centros, embora fosse próxima ali de Belo Horizonte, mas ainda tendo aquela característica tão marcante das cidades pequenas do interior, lá se dirige o espírito Humberto de Campos. E naquela casinha humilde ele adentra, visita o quarto de Chico Xavier naquela noite. E ele escreve a sua mãe por meio de Chico Xavier. Toma a mão do médium e transmite a seguinte mensagem que está no livro Crônicas de Além-Túmulo. Ele fala: a mão que me serve de porta-caneta é a mão cansada de um homem paupérrimo que trabalhou o dia inteiro buscando o pão amargo e cotidiano dos que lutam e sofrem. O telhado sem forro deixa passar a ventania lamentosa da noite. E desse remanso humilde, no qual a pobreza se esconde exausta e desalentada, eu te escrevo sem insônias e sem fadigas para contar-te que ainda estou vivendo para amar e querer a mais nobre das mães. E é por meio desse canto do capítulo 34, bem como de todos os demais capítulos dessa obra marcante, em que ele, Humberto de Campos, entrevista grandes personalidades da história, como o apóstolo Pedro, Judas Iscariotes, Tiradentes, Sócrates, um dos precursores do espiritismo e do cristianismo, é que ele fala ao nosso coração para dizer a todos os seus leitores do velho Humberto de Campos, aquele cronista encarnado, que não soube compreender a doutrina que ele teve a oportunidade de conhecer à época. Para dizer, a vida continua. A morte não existe. É uma ponte entre um estágio material e um estágio espiritual. E que nós voltamos para renascer nesse mundo, ou em outros, reencarnando em novos corpos, buscando cumprir os objetivos, as tarefas que ficaram incompletas pelo caminho e tendo a oportunidade de ressarcir as nossas dívidas, de quitar os nossos débitos, porque Deus é misericordioso e nos faculta a reencarnação. E Deus é justo também, que para nós limparmos, equilibrarmos as nossas consciências, necessitamos passar pelas provas e pelas expiações. Amigo Jefferson. Pedro, meu querido, você sabe que eu devo lhe confessar que essa sua fala, inspirada desde o começo, né, me emocionou, porque você transportou a gente lá para a casinha do Chico, né? E lindo foi também o reconhecimento, o gesto de humildade deste grande cronista, deste acadêmico, Humberto de Campos, e que veio pelas mãos daquele que, naquele momento, né, naquela cegueira temporária, momentânea que Humberto de Campos estava,
não conseguiu vislumbrar das verdades espirituais, mas vem ele, pelas mãos daquele médium, Chico Xavier, daquele que, igual ele havia escrevido, talvez não com as honrarias que aquela obra merece, que é o Parnaso de Além Túmulo, mas escreveu. E agora vem ele, salientando esse médium, o ambiente. Você plasmou na cabeça de todos nós o ambiente, uma casa paupérrima, que nem forro tinha, e que o vento penetrava. Olha que, e ali, naquela simplicidade, naquela abnegação, naquela seriedade, naquela disciplina, Chico Xavier fazia luz, não somente para aquela cidade e para o Brasil, mas que hoje, na atualidade, essa luz ilumina o mundo. E ali, naquela casinha singela. E aí você pegou esse exemplo dessa obra maravilhosa e magnífica, Crônicas de Além Túmulo, deste autor maravilhoso que vem proclamar, como você salientou, a imortalidade da alma. E que, portanto, vem salientar a nós reflexões tais como do que estamos buscando, qual o propósito que estamos dando à nossa existência, qual o sentido, a direção, mas, sobretudo, o de que essa vida é momentânea. Ela é apenas uma passagem para outra vida, que é a vida espiritual, a vida verdadeira e para a qual todos nós retornaremos. Mas, meu amigo, aproveitando esse clima fantástico que está sendo criado aqui, essa vibração de paz, de luz, de amor, de calma, a gente continua aqui falando de Chico Xavier, então. Chico, uma coisa que eu acho muito bela, meu irmão, é que Chico sempre se dedicando, como a gente aqui falando, né, ao próximo, a outros corações. E neste extenso trabalho que ele fez, de psicografias, de cartas, mas sobretudo aqui que é o nosso foco, de livros, a gente sabe que o Chico cedeu alguns direitos autorais de alguma de suas obras a outras instituições. Aí a minha indagação a você, meu querido, qual o relacionamento da FEB com estas organizações que Chico cedeu os direitos autorais de algumas de suas obras? Isso, perfeito, companheiro. Chico, ele confiava as suas obras a amigos, né? Assim como a FEB, que era uma instituição amiga dele desde de os primórdios, né? Essa relação lá na década de 30, e mesmo antes. E não foi diferente com outras instituições a que ele cedeu as suas obras, né? Por exemplo, me recordo aqui do Centro Espírita União, né? Centro Espírita União do Grupo de Ideal Espírita André Luiz, da própria SEC, a Comunhão Espírita Cristã, não é? Que Chico fundou em Uberaba. Todas essas instituições, assim como outras, que a gente também poderia enumerar, elas receberam e publicaram obras de Chico Xavier. E a respeito do Centro Espírita União, é interessante que ele foi fundado pelo seu Galves, o Francisco Galves, e a dona Nena Galves, que inclusive está encarnada. Ela participou aí há 1 ou 2 anos de algumas lives aqui, lá nos canais da FEB, né, para justamente divulgar a parceria que a FEB tem com essas instituições, né? Eu queria contar brevemente a história dessas instituições para mostrar aqui também alguns desses livros, né, que a FEB está publicando em parceria com elas. Então, o CEL, o Centro Espírita União, foi fundado por Francisco Galves e Dona Nena Galves, só que em 67. Só que anos antes,
uns 2 anos antes, 2 anos antes, eles foram conhecer Chico Xavier. Eles viajaram a Uberaba, né, para conhecer Chico, e causou um estranhamento neles, porque Chico tratou eles. Chico, ele tratava todo mundo bem, naturalmente, né? Ele já era mineiro, e espírito superior que nasceu em Minas Gerais, você imagina como que ele não era atencioso, né? Mas ele tratou o seu Galves e a dona Helena Galves de maneira ainda mais especial, como velhos amigos, assim, né? Como se conhecesse há muito tempo. E ele havia sido, na realidade, avisado por Emmanuel que ele receberia a visita de queridos companheiros de outras existências. Então, quando ele vê o Francisco Galves e a dona Nena Galves, ele já sente aquela simpatia e sabia que eles eram aqueles amigos de outras existências, né? E aí ali começa, então, uma relação de amizade, né, com comunicações de Bezerra de Menezes, incentivando eles dois a iniciarem um grupo de estudos, né, e o que, de fato, eles iniciam e acaba ocasionando no surgimento do Centro Espírita União, em 67, que 12 anos depois vai publicar uma primeira obra de Chico, em 1979, né? E dessa relação de amizade, o título não podia ser outro, foi justamente Amigo, o livro que foi publicado à época. E nesse meio termo também, o Francisco Galves esteve envolvido com a fundação de uma outra instituição espírita, que foi o Grupo de Ideal Espírita André Luiz, né? Ele, o seu Oswaldo de Godoy, Rubem Germiasi, Orlando Moreno, entre outros, orientados por Emmanuel e André Luiz, em 75, fundaram uma outra organização, né, o Ideal, e também já em 75 veio um livro de Chico, Respostas da Vida. E essas duas instituições, né, elas estão com essa parceria com a FEB para trazer em nova edição livros e mais livros de Chico Xavier, porque somados, o Céu e o Ideal, há mais de 100 livros de Chico, em torno de 120 obras, né? E olha o tanto que já foram publicadas nessa parceria. Aí o Jefferson já está mostrando alguns, né? Olha o tanto de livros, né, Jefferson? Você está mostrando aí, ó, Família com Céu, né? Parceria com Céu, Espíritos Diversos, não é? Olha, aqui pelo Ideal, há esses livros aqui de poesias de Maria Dolores e mensagens de Meimei, não é? Olha que beleza, né? Esse colorido, resgatando, trazendo em nova edição livros tão valiosos de Chico Xavier, que a gente vai ter Amizade, não é? Na parceria com o Ideal, a gente vai ter Coração e Vida, não é? Dádivas de Amor, com poemas de Maria Dolores, com poemas dela, Sentinelas da Alma, Somente Amor, não é? São 6 obras que foram recentemente lançadas por essa parceria. Mas olha o tanto que eu estou aqui, não são todas, tá? Queria mostrar aqui. Já com o Céu, Espíritos Diversos, que é essa coleção que o Jefferson estava também mostrando, não é? Olha quantos livros de espíritos diversos, psicografados por Chico, publicados pelo Céu, agora também em parceria com a FEB. Sempre, não é? Homenageando Chico, trazendo essa imagem dele em todas as capas, não é? Rememorando o velho Chico, para que o nosso querido médium não seja, de maneira alguma, esquecido, mas esteja sempre sendo lembrado como o grande médium que já tivemos, que segue aí do plano espiritual, atuando a benefício da doutrina espírita, né? E tem mais, viu? Se o Jefferson me permitir, eu queria mostrar aqui livros e mais livros. Por favor. Olha, esse daqui é marcante. Nossos momentos com Chico Xavier, o homem chamado amor. Porque nessa obra, justamente para que a gente sinta assim, essa proximidade com Chico, o autor, que é o Oswaldo de Godoy Bueno, um dos fundadores do Ideal, ele conta aqui episódios, causos de mais de 30 anos de convivência e amizade com Chico. E esse livro, ele é como, Jefferson, amigos, é como se a gente estivesse numa sala de estar, ouvindo ele contar histórias para a gente, com singeleza, né, com despretensão, mas aquela conversa agradável, sincera, e é cheio de imagens também, né?
fotos de arquivo da família do seu Godoy. O filho dele é o atual presidente do Ideal e está aí de maneira ativa, participando aí da parceria, não é? Construindo juntos. E é muito bacana também essa obra. Um outro livro marcante é o Linha 200. Esse aqui já é com a parceria com o Centro Espírita União. Por quê? A gente estava falando do Parnaso, né, Jefferson? Que foi lançado em 1932, mas os poemas da primeira edição, aqueles 60 primeiros poemas, eles foram concluídos em 1931. Né? Então, esse ano de 31 foi um marco na psicografia de Chico. E Linha 200, a gente pensa, por que esse título? Né? Os livros espíritas de Chico, eles buscam resumir a essência da obra. E Linha 200 de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, não é diferente. Porque Linha 200, publicado em 1981, esse livro comemorava os 50 anos de atividade psicográfica ininterrupta de Chico, né, de 31 para 81, iniciado lá com Parnaso, e também um outro marco que são 200 livros psicografados por Chico. Então, esse livro aqui foi a 200ª obra, em 50 anos, não é isso? De 31 para 81, em 50 anos, 200 obras. Só que, como o Jefferson colocou no começo da conversa, Chico psicografou mais de 400 livros. Ou seja, nos próximos 20 anos, Chico psicografou o que ele psicografou em 50. Não é? São livros com outras características, né? Livros assim de mensagens, poemas, não é? O edifício mais robusto da literatura espírita que Chico trouxe, né, de diversos autores, estava publicado ali, né, sobretudo pela Federação Espírita, né, aquelas grandes obras, os romances de Emmanuel, a série da Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, os vários e vários livros de crônicas de Humberto de Campos, entre tantas outras obras, do próprio Emmanuel também, não é? Então, a gente tem muitos e muitos livros. Vou rapidamente aqui mostrar, Jefferson, se você me permitir, né, aqui, com certeza. Ideal, ó, Espíritos Diversos, da parceria com o Ideal, está até no plástico aqui esses livros, né, o Xirink, que a FEB utiliza para a proteção dos livros, né, ao serem enviados aí aos compradores, aos leitores, e sempre, né, colorido, com a imagem de Chico estampando os livros também. O que mais que a gente tem, né? Diferentes formatos, né? Aqui da parceria com o Cego, olha. Sim, olha que bacana. Esse é de bolso, Pedro? São livros de bolso. Olha, livros de bolso porque eles têm características mais peculiares, né? São mensagens curtinhas, olha, 1 linha, 2 linhas, né? Mas que tem seu valor, né? Por exemplo, capítulo 6, a fonte que não amparas costuma secar-se. Aquilo que a gente não cuida, não é? Atrofia. Capítulo 7, o amigo que não conserva foge do teu caminho. Então, são reflexões profundas, embora curtinhas, né? E Pedro, quando a gente fala de livros de bolso, é interessante, né? Porque eles podem ser levados na mão, a passeio aí, quem gosta de caminhar no parque, pode ser levada, olha, eu tenho uma consulta com um médico e teria que ficar na recepção, você pode ler ali, no próprio trabalho, pode preceder também inúmeras outras atividades, e que pode ser levado literalmente no bolso, na mão, na bolsa, na mochila, enfim. E a vantagem, e o que é interessante, porque muitos me perguntam, mas por que a FEB lançou um livro de bolso? Porque isso é importantíssimo a todos nós, justamente pela correria do dia a dia, né, Pedro? E às vezes nessa correria, a gente está um pouco desorganizado mentalmente, espiritualmente, aí abre uma mensagem, por exemplo, teve um problema com um amigo, e a espiritualidade costuma enviar a gente alguns recados,
E aí você abre de forma aleatória aquele livro e aquela mensagem lhe serve, então, de motivação, bem como de uma forma para você se reequilibrar. Então, a importância desses livros, nessas frases singelas, é importantíssimo para a gente ficar refletindo durante o nosso dia, colocar o pensamento em um trilho. Às vezes a gente pensa em tanta coisa que é desnecessária, e aí a gente pega uma frase desta, como o Pedro acabou de ler, e fica pensando, olha, o que estou, por exemplo, essa dos amigos, né? Eu estou cuidando dos meus amigos, daquele que digo que são os meus amigos, eu estou cuidando, escutando-os, eu estou sendo um amigo, estou sendo recíproco com o amor que eles me dão. Olha só, aí você começa a refletir, tentando se melhorar, né, Pedro? Por gentileza, Pedro, prossiga aí, mostre outras obras. Tem outras aí? Tem outras, amigo. Eu só queria pegar esse teu gancho, porque a gente não pode desprezar o valor do minuto. O valor do minuto. Porque às vezes a gente pensa, poxa, eu estou com tão pouquinho tempo, não é? Mas nós temos ali os pequenos instantes em que uma obra dessa a gente pode realizar a leitura, os pequenos intervalos, não é? Ou numa locomoção, aguardando uma consulta, após o almoço, antes de dormir, logo ao despertar. Pequenos momentos, porque é justamente naquele minuto de irreflexão é que as grandes provas surgem. Naquele minuto de irreflexão. Foi nesse minuto de irreflexão que Públio Lentulus, antiga personalidade de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, ao tempo de Jesus, ele desperdiçou o encontro que ele teve com Cristo. Porque ao voltar à sua casa, lá estava sua filha, Flávia, recuperada de uma doença cruel, por interferência de Jesus. Mas ele não soube relacionar a ela, a cura a Jesus, né? Assim como tantos outros exemplos que a gente teria para trazer. Então, olha, a esse propósito, Jefferson, me lembra aqui Tempo e Nós. Eu queria trazer, olha, da parceria com o Ideal, tá? FEB e Ideal, a gente vê aqui a logo das duas instituições, né? Só trazer aqui a sinopse, aproveitando nesse assunto que veio aí, a baila. Coloca assim: 1 minuto na vida, em geral, é bastante para decisões norteadoras, aprendizados dolorosos, experiências imorredoras, marcantes, né? Lições inesquecíveis, leituras transformadoras. Então, percorridos em questão de instantes, os breves capítulos destas páginas sucintas demonstram que o que escolhemos fazer do tempo, em verdade, fazemos de nós. Então, veja, uma mensagem, por pequenina que seja, ela é capaz de mudar o nosso psiquismo, alterar a característica e a qualidade dos nossos pensamentos. Porque quando a gente deixa os nossos pensamentos serem levados pelas ideias negativas, pela pressa, pela correria, pela irreflexão que deriva de tudo isso, é que a gente comete os grandes desenganos que levarão não minutos, mas existências inteiras para serem recuperados as nossas más ações. Naquele minuto de irreflexão. Pedro, meu amigo, obrigado por você ter mostrado um pouco do muito que vem sendo feito aí, agora em se tratando dos trabalhos atuais da FEB, né, meu amigo? Meu amigo, o tempo vai se escorrendo, mas a gente precisa ainda fazer uma última pergunta. Você que é uma pergunta importantíssima, que é a respeito de todo este trabalho que a gente vem vendo, as parcerias da FEB com o Instituto Ideal, com o CEL, esse trabalho que a FEB vem desempenhou com Chico Xavier e com tantos outros autores, sejam estes
já estão encarnados ou desencarnados, enfim, o trabalho da FEB junto aos livros espíritas é contínuo. E, e aí, perante tudo isso que você trouxe para a gente aqui, qual a responsabilidade que a FEB tem, tá, com esse trabalho? Você que está em loco na FEB Editora, nos trabalhos da FEB, qual que é a responsabilidade, Pedro, da FEB nesse trabalho majestoso que vem sendo feito? Olha, o livro espírita, ele é um fundamento da federação, enquanto uma instituição que tem por missão levar esse edifício do espiritismo para todos os cantos do mundo, sobretudo nestes tempos de transição planetária, como a gente vê tantos sinais surgindo por aí, não é? E os livros de Chico, eles dão um desenvolvimento, um complemento à obra da codificação espírita realizada por Allan Kardec. E de tal maneira, é curioso a gente observar que Chico ele realiza esse trabalho ao longo de um século, ali do século XX inteiro, né? E às portas de um novo milênio. É como Jefferson, é como se Chico viesse, esse grande missionário do alto, nessa missão espiritual, nessa grande tarefa, entregar à humanidade sofrida roteiros de luz, centenas deles, para que nós nos orientemos ao longo desse milênio de transição, porque a transição não é rápida, ela tem o seu tempo. E nessa construção, cada livro de Chico, assim como cada obra espírita com segurança doutrinária, são tijolos de luz para a construção desse reino de Deus no coração do homem. Nós que ainda não temos em nosso coração, mas que teremos esse auxílio, esse grande auxílio, neste novo milênio, por meio do livro espírita, para que a gente acelere esse processo. E a federação, então, Chico colocou numa obra, aliás, Chico trocou centenas de cartas com presidentes da FEB, em especial e particular com Antônio Vantuil de Freitas, né? Cerca de 100 dessas cartas, 109 cartas, foram reunidas pela Sueli Caldas Schubert, em um livro publicado pela FEB na década de 80, e Sueli traçou ali vários comentários sobre essas cartas, sobre trechos dessas cartas, né? Em uma dessas cartas, Chico coloca, falando a Vantuil, presidente da FEB à época, que a FEB ela é como um transatlântico espiritual. Um transatlântico espiritual, um grande cruzeiro, um grande navio. É muito curiosa essa observação, essa colocação de Chico, porque é como se a FEB fosse essa grande embarcação no mar alto do mundo. E várias outras embarcações também a acompanhando. Mas ela, como esse transatlântico, tem essa responsabilidade de quebrar as ondas, não é? E levar esses livros e o seu trabalho doutrinário em diversos setores que a casa realiza. Então, penso que seja essa a responsabilidade da FEB, meu amigo. Pedro, fantástico. Olha, se deixasse, eu ia ficar mais umas 2 horas conversando com você, Pedrão. Foi muito. Adorei o papo, foi muito reflexivo. Como sempre o você trouxe inúmeras informações a todos nós a respeito da FEB, a respeito dos trabalhos que ela vem desempenhando, relembrou trechos que nos emocionaram aqui nesta noite a respeito da vida do Chico, desta figura ímpar, esse divisor de águas dentro do movimento espírita, não somente brasileiro, mas também mundial, que trouxe mais de 400 obras, obras sérias, obras que nos iluminam, que nos ampliam a consciência, que nos despertam para Jesus. E a FEB vencendo, como você bem deixou claro, que eu achei fantástico nessa comunicação de Chico ao antigo presidente
da FEB Antônio, que a FEB é um transatlântico. E interessante a analogia que você fez de quebrar as ondas. Inúmeras ondas se levantam, a resistência, muitas vezes, as próprias obras, o preconceito, enfim, inúmeras barreiras vão se levantando e a FEB sempre aí na vanguarda do movimento, sempre um transatlântico que não para, que vai à frente, vai à frente, vai à frente e que vem agora ampliando os seus setores também para o cinema, esse setor que abriu aí da FEB Cinema, que vai ampliar, não tenho dúvida nenhuma, ainda mais a divulgação da doutrina espírita. E, meu irmão, para a gente finalizar, diga para mim, todas essas novidades que você trouxe, tudo isso que você trouxe aqui, ó, esses pontos de luz que você instigou muitas pessoas aí, tudo isso, como que a gente fica sabendo disso, dos lançamentos em primeira mão? Olha, a FEB Editora realiza um trabalho, especificamente no Instagram, em que toda sexta-feira, ao meio-dia e 34, ela traz ali, ao longo de alguns minutinhos, 20, 30 minutinhos, traz essas novidades editoriais da FEB, né, os próximos lançamentos, os bastidores desse trabalho editorial, não é? Para trazer com transparência tudo que ela vem realizando, não é? E há também outros meios de saber dessas novidades, não é? É possível se inscrever, né, por e-mail, para que você receba por e-mail as novidades da FEB Editora. Basta entrar no site da FEB Editora, né, que é o www.febeditora.com.br, e lá você vai ter uma caixinha para preencher com seu e-mail para receber essas novidades. E também o Telegram, não é um outro recurso, uma outra plataforma em que a FEB Editora está presente, em que lá são colocadas essas novidades editoriais que ela tem trazido, e vem muitas outras por aí, graças a Deus. Então amanhã, sexta-feira, Amanhã, com teremos novidades. esse amigo querido aqui, o Jefferson vai estar lá também, no Papo de Sexta, no Instagram da FEB Editora, participando, meio-dia e 34. Meio-dia e 34, nos vemos lá amanhã. E, Pedro, muito obrigado pela live. Olha, são muitos aqui os elogios no chat. Gostaram muito aqui nos comentários, falando dessa sua live, que foi muito esclarecedora e que vem mostrar um pouco mais o trabalho da FEB, e vem mostrando que eu venho achando tão lindo e tudo isso, Pedro, porque vem mostrando também o vínculo da FEB com o Chico, essa intimidade que ambos tinham e têm um com o outro. E a gente vai receber no dia 30, na última quinta deste mês, o querido amigo Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, que vai falar aqui, vai estar aqui conosco para um bate-papo. Ele vai falar um pouco da missão espiritual da FEB. E é de suma importância entender o que a FEB representa, e nada melhor do que o próprio presidente dessa instituição que nos ilumina falar sobre isso. E Pedro, a você, o meu forte abraço, muito obrigado por você estar aqui, ter cedido este tempo e, sobretudo, banhar as nossas consciências, o nosso espírito com amor, com simplicidade e ter relembrado de diversos fatos. Meu amigo, até a próxima. Fique esperto na sua agenda, porque eu vou lhe chamar mais vezes, hein? E a gente vai conversar aqui mais vezes juntos. E Vai um ser um forte prazer, amigo. abraço. Vai ser um prazer, né? E um forte abraço aí a todos que estão conosco, que posteriormente virão a estar. Muito obrigado pela participação de vocês no comentário, aqui nos comentários. É de suma importância a participação de vocês. Espalhem este vídeo
Se vocês puderem, para outras pessoas, espalhem esta informação. E, Pedro, abraço apertado no teu coração, meu amigo. Muito obrigado, meu irmão. Gratidão, gratidão a todos, a todas. A gente se vê amanhã, lá no Papo de Sexta. Se vê amanhã. Até amanhã, lá no Papo de Sexta, no Instagram da FEB Editora, que eu vou colocar antes de sair, vamos colocar pela última vez aqui, ó. @FEB Editora. Amanhã, Beleza. 12h34, estaremos lá. Meu abraço a todos e que a paz de Jesus se faz presente em cada coração que aqui está e que haverá de estar aqui posteriormente. Um abraço a todos.